Eu quero conversar com vocês hoje, e é um grande desafio, acredito que para muitos de nós, principalmente para a turma da minha geração, ok? Conseguir fazer um culto e pregar para uma câmera, conversar com você do outro lado, aí é um grande desafio. Nós estamos, principalmente eu, que fui treinado para ser evangelista, o meu posicionamento sempre foi o público na minha frente, ok? E eu transmitindo e pregando a palavra. Agora, eu sei que tem muito mais pessoas me assistindo neste momento do que presencialmente, quando nós temos o nosso culto aqui, mas é um grande desafio olhar para a tela de um celular, olhar para a lente de uma câmera e pregar a palavra do Senhor. Mas nós temos que nos reinventar, entendemos que há necessidade de nos aprimorarmos. E a palavra que veio ao meu coração nessa noite foi entender um pouco de tudo aquilo que estamos vivendo ao longo de nossa vida. Entender que Deus, na verdade, é um grande educador. O tema que eu coloquei nessa mensagem é a pedagogia e a didática de Deus. Entender que, na verdade, a vida é uma grande sala de aula, onde Deus é o grande instrutor e professor, e nós somos os alunos. E nessa direção que temos, nós vamos estudar 2 módulos, na verdade. O módulo 1 tem a ver com vida eterna. O módulo 1 tem a ver com prioridade, relacionamento com Deus e relacionamento consigo mesmo no que diz respeito a pecado, a santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, nós vamos tratar um pouco isso, e a vida, ela nos fala o tempo inteiro disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as vezes, ou a grande maioria das vezes, que Jesus curava alguém, logo em seguida, a mensagem que vinha a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Com Bartimeu ouve sobre salvação primeiro, para depois ter sua visão restabelecida. E no módulo 2, nós temos a vida terrena, ou seja, como eu vou me relacionar com pessoas e coisas. Então, nessa grande sala de aula, que é a vida que Deus nos proporcionou, 2 matérias vão estar em pauta, 2 grandes módulos. Número 1, vida eterna, o reino que vai durar para sempre. Mateus capítulo 10, verso 28 diz assim: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Apocalipse 2:11 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Todos os 2 textos falam exatamente desses 2 módulos, certo? Alma e corpo. Primeira morte, segunda morte. Primeira morte, a alma, a morte do corpo. Segunda morte, a separação, a morte da alma. E nós vamos olhar um pouco isso, porque que tipo de professor nós temos? Nesse ambiente onde Deus vai nos ensinar, Ele é o professor, e algumas coisas eu acho que valem muito a pena nós observarmos. Primeiro, Ele é um professor altamente capacitado, com todo tipo de conhecimento, extremamente preparado. Ele é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas, estejam elas no passado, estejam elas no presente ou estejam elas no futuro. Então, o professor que vem nos ensinar nessa vida, ele tem todo o conhecimento de todos os erros que já foram cometidos, para que ele possa nos instruir, para que nós não venhamos cometê-lo. Ao mesmo tempo, ele tem todo o conhecimento do futuro, para nos oferecer informações privilegiadas do que irá acontecer. Segundo, a qualidade desse professor, ele é longânimo, ele tem paciência, até com os mais burrinhos,
até com os menos favorecidos de forma intelectual, até com aqueles mais rebeldes, ok? Ele é longânimo, ele tem paciência. Terceiro, ele tem tempo, porque ele é eterno. Então ele não tem pressa, ele tem todo o tempo do mundo para nos ensinar. E quanto mais rápido nós aprendemos, mais fácil fica e mais fácil nós vamos para a próxima, falando aqui de uma forma mais simples, no que diz respeito a estudos, nós vamos para a próxima série, nós vamos para a próxima etapa, ok? E por último, ele é um professor, que além de ter conhecimento, estão buscando apenas o que vai acontecer depois, e se esquecem de viver coisas aqui. Outras pessoas se prendem apenas à vida terrena, querendo angariar coisas, viver, ultrapassar os limites dos outros. E a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo a sua alma? Então Deus, Ele tem conhecimento para nos colocar nos trilhos e para nos educar. Ele tem paciência para fazer isso. Ele tem tempo e Ele ama o que faz. E nessa grande sala de aula, nós temos duas modalidades de ensino. A primeira são as aulas particulares, aquelas coisas que nós vamos aprender diretamente com Deus. Seria mais ou menos como usar João capítulo 3, Nicodemos tendo uma aula noturna, estudando à noite com Jesus. Era uma aula particular, era ele e Jesus, era um aprendizado que Nicodemos iria alcançar diante do mestre. Mas nós também temos Mateus, capítulo de número 5, e vemos o Sermão da Montanha, onde na verdade nós temos uma aula de grupo, uma grande sala de aula, onde Jesus vai dar inúmeros ensinamentos. É importante nós entendermos na vida o que é só para nós e o que é para todo mundo. Deus tem suas particularidades. Tem coisas que Deus vai mandar você não fazer, mas isso não é regra, nem para a sua família, nem para a sua igreja, nem para o ambiente que você está inserido. Eu acredito que Deus pode chegar para uma mulher e dizer: eu não quero que você corte mais o cabelo. Eu acredito que Deus pode chegar para um homem e dizer: eu não quero mais que você use uma bermuda. Eu não quero mais que você vá a determinado lugar. O que é isso? Isso é uma aula particular. Isso é algo que Deus tratou com você. Eu não quero que você faça isso, eu não quero que você vá nesse lugar, eu não quero que você haja dessa forma. Esse tipo de bebida não faz parte da sua vida. Mas por que que o outro pode beber determinadas coisas e eu não posso? Por que é que a outra pessoa pode usar determinadas roupas e eu não posso? Por que que a outra pessoa pode ir em determinados lugares e eu não posso? Porque tem coisas que o professor vai te ensinar de forma individual. É você e ele. Muitas pessoas se atrapalham com isso e pegam suas regras pessoais, que eu acredito que algumas dessas pessoas podem ter até recebido, e transforma essas regras na frente de um altar, dizendo para a igreja, dizendo para as pessoas: não façam isso, não façam aquilo, porque Deus falou comigo. Então Deus falou com você algo que é para você, pelo cargo eclesiástico que você ocupa, pela posição que você ocupa, e porque Deus cerceou ou limitou você a realizar determinadas coisas, você não quer viver isso sozinho, essas limitações sozinho. Você então quer fazer com que outras pessoas também vivam os seus limites, mas também nós temos aquelas mensagens que são para todos. Santidade não é uma solicitação individual. A Bíblia diz: sede santo porque Deus é santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Tem ensinamentos e tem coisas que nós vamos receber na grande sala de aula e numa aula em grupo. Quando olhamos para isso, nós vemos a grande preocupação de Jesus como educador, de criar uma facilidade de comunicação. Quando Jesus ia conversar com agricultores,
Qual era o tipo de ensinamento e material didático que ele usava? Um semeador saiu a semear. Se ele está falando para agricultor, ele usa linguagem de agricultor. Ele ia para o mar de Tiberíades ou o mar da Galileia conversar com pescadores. Ele dizia: um pescador lança a rede ao mar, puxa a rede até a terra, e quando a rede chega à terra, ele então separa os peixes a nível de qualidade e a nível de tamanho. Se não cumprir o tamanho e a qualidade, o peixe é lançado fora. Para conversar com o pescador, Jesus não utiliza linguagem de agricultor. Quando nós vamos olhar Lucas capítulo 14, verso 5, Jesus está conversando com pecuaristas, com gente que criava gado, que criava animais. Então ele disse: se no sábado um boi cair num buraco, você não vai lá tirá-lo, mesmo sendo sábado? Ou seja, quer falando para agricultor, quer falando para pescador, quer falando para pecuarista, quer falando para mestre, como conversou com Nicodemos, quer falando para leigos, como muitas vezes, nós somos. Ele sempre busca facilitar a comunicação. Se nós entendermos que Jesus está num ambiente de ensino, ele nunca vai dificultar. O que ele puder facilitar para que as pessoas saiam dali conscientes, ou que aprendam tudo aquilo que ele propôs para ensino, é o que ele se propõe fazer em suas aulas. Mas eu queria refletir também com vocês sobre a maneira que ele usa para nos ensinar. Quando nós olhamos a maneira de ensino de Deus, tanto para o Velho Testamento, nós estamos aí em 100 dias para ler a Bíblia, e eu confesso a você que quando eu passei por Levítico, parecia que eu estava lendo a mesma coisa diversas vezes. Inúmeras vezes eu pegava a Bíblia e dizia assim: gente, mas esse capítulo aqui eu já li. Aí eu voltava lá atrás, não, lá atrás estava escrita a mesma coisa. Aí eu pegava o livro dos reis, e quando eu olhava a história dos reis, estava a mesma coisa escrita em crônicas. Aí eu fui para o Novo Testamento e pegava João, ele falava a mesma coisa que Marcos, que é a mesma coisa que Mateus, que é a mesma coisa que Lucas. E eu falei: mas o que é isso? Para que repetir a mesma coisa diversas vezes? Porque a maneira de Deus ensinar é repetindo. A repetição faz parte da didática e da pedagogia de Deus. Por isso que nós temos que ler o mesmo livro diversas vezes, porque ele nos traz vida eterna. Repetições faz parte da didática de Deus. Por isso que pastores, pregadores utilizam os mesmos textos diversas vezes para falar com o povo. Às vezes você chega na igreja e o cara diz assim: abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 45. Você diz: lá vem o cego, o Bartimeu. Às vezes o pregador diz: abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 1. Você diz: lá vem o paralítico do tanque de Betesda. Aí ele diz: abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Você diz: lá vem o tal do Zaqueu. Ou seja, diversas vezes nós ouvimos as mesmas coisas, mas eu acredito que o professor continua ensinando, utilizando os mesmos exemplos, porque os alunos, em sua grande maioria, ainda não aprenderam as lições. Segunda maneira que eu vejo Deus também utilizar como material didático, Josué capítulo 1, verso 8. Não afaste da tua boca o livro dessa lei e medita nele de dia e de noite. Preste atenção, meditação. Pensar naquilo que se leu. Deus, ele ensina muito depois que lemos, depois que ouvimos. Às vezes as maiores mensagens que eu já ouvi de um culto foi depois que ele acabou.
foi nas minhas anotações particulares, isoladas de textos. Aliás, a maioria das minhas mensagens, ou as melhores que eu considero, elas foram pautadas em rascunhos de mensagens que eu ouvi, porque depois que se vai embora do culto, que o culto termina, para a maioria das pessoas, na verdade, ele começa para aqueles que utilizam de meditação. A meditação é uma maneira de Deus nos ensinar, e por isso, Josué 1,8 diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então isso fará você prosperar no teu caminho e ser bem sucedido. Meditação. Eu não entendi nada. Não, você pode até não entender, mas preste atenção, porque Deus está nos ensinando. Olha bem, quando Jesus vai embora, ele diz: eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar um professor, alguém que vai ensinar você sobre pecado, vai ensinar você sobre verdade, vai ensinar você sobre juízo. Ninguém explica melhor um texto do que um autor, e o autor da Bíblia é o Espírito Santo, de fazermos as coisas seriam mais fáceis. Se pessoas pensassem antes de divulgar uma notícia que receberam, não faria exposição ou divulgação, tanto casamento desfeito. Meditar um pouco, pensar não apenas na palavra de Deus. Preste atenção, José notou que Maria está grávida, ele sabe que ela está grávida, o corpo dela mudou, os seios de Maria estão se avolumando, Maria começa a enjoar, é notório que ela está grávida, mas o texto diz: e ponderando, e meditando, e avaliando José nessas coisas, o anjo apareceu em sonho e lhe esclareceu o que estava acontecendo. Deus nos ensina através de reflexão e meditação, algo que hoje esse mundo atual tem roubado da maioria de nós. Os pensamentos prontos, a capacidade da velocidade, que a nossa mente exige uma nova informação, não nos permite pararmos para refletirmos sobre aquilo que estamos ouvindo. Nós tivemos aí ao longo da história, eu não queria mexer nisso, mas é um fato corriqueiro e atual, nós vemos os desastres que são os nossos presidenciáveis nos últimos 12, 16 anos, com as palavras impensadas, certo? Sempre falando coisas sem meditar antes, sem pensar antes, sem filtrar antes. E Deus, Ele nos diz: reflita, não apenas na palavra, mas em tudo. E terceiro, esse professor, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, diz assim: não veio sobre nós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixas tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Preste atenção, que professor é esse? Esse professor é um professor que vai repetir quantas vezes forem necessárias, para que nós venhamos aprender. Esse professor é alguém que nos impulsiona a refletirmos, a pensarmos, a botar nossa mente para funcionar. Mas agora, Mateus 10, 13, é um professor que nunca dará um material ou uma instrução que esteja acima da nossa capacidade de absorver. Segundo o texto, Deus não nos deixará viver algo, enfrentar algo que nós não sejamos capazes de suportá-lo ou de vencermos. Se você acha que as suas tentações são mais fortes que você está enganado.
você simplesmente resolveu ceder a elas. Se você acha que as suas crises, é isso. Muitas pessoas olham hoje o ambiente que estamos enfrentando, o caos que estamos enfrentando, as dificuldades, os problemas, o que vai ser da minha empresa, o que vai ser da minha saúde, o que vai ser do Brasil. Pois é, querido. Segundo a Bíblia, nós não estamos enfrentando nada que não sejamos capazes de vencermos. Hoje eu fui tomar café de manhã, eu levanto bem cedinho para ir, e o estabelecimento está vazio, certo? Para me tomar meu cafezinho, que eu gosto. E quando eu cheguei, já tinha 2 pessoas tomando café, e eu disse assim: a situação que estamos enfrentando não se resolve mais com mãos, se resolve com joelhos. E aí um rapaz disse: mas Deus já está de saco cheio das nossas orações. E eu falei para mim, não falei para ele, porque não ia entrar no embate, até porque o cara era maior que eu, e pelo que eu vi para o seu discurso, estava a fim de briga. E eu pensei comigo: quem está de saco cheio deve ser o seu Deus, não o meu, porque o meu está com os ouvidos inclinados para ouvir, com a mão aberta para nos acolher. Mas eu entendi a decepção daquele que estava dizendo mediante a tudo aquilo que está enfrentando. Então, segundo esse texto e essa maneira de nos ensinar, a Bíblia nos mostra que o nosso Deus, Ele é um Deus que respeita a nossa capacidade. Vamos lá, a parábola dos talentos. Ele dá segundo a capacidade de cada um deles. É importante entender que Deus trabalha dessa forma. Mas 3 coisas Apocalipse capítulo 3 nos expõe. Diz assim: eu repreendo e castigo. Por muitas vezes, quando eu era garoto, eu ouvi a frase: Deus não castiga. Deus não castiga. Deus é amor e não castiga ninguém. Aí eu me deparo em Apocalipse, um texto que diz: eu repreendo, Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sede zeloso e se arrepende. Preste atenção como é que Deus trabalha nessa grande sala de aula da vida. Como vimos em 2 módulos, vida eterna, vida terrena. Como vimos em 2 ambientes, aulas particulares e aulas em grupo. Como vimos, com conhecimento, paciência, com tempo para nos ensinar e com amor. Como vimos, nos oferecendo informações primeiro. Deus jamais vai tomar providências contrárias contra alguém que Ele não tenha lhe ensinado antes. Por isso a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Se a pessoa ignora, você não tem. É como se o fato se tornasse um acidente. Você não sabia que estava fazendo. Nós estamos no livro, passamos pelo livro de Levítico, né? Terminamos aí hoje o de 2 Samuel, mas preste atenção no que Levítico diz: se você matar alguém ou fizer alguma coisa involuntária, se for um acidente, se você não souber o que estava fazendo, Levítico dizia que tinha uma cidade refúgio para onde essa pessoa poderia ir, porque não houve ira, não houve intenção. Então preste atenção em como Deus trabalha, te ensinando primeiro, te dizendo o que pode, mas então eu não quero saber. A Bíblia também, o professor também tem uma cláusula para isso: aqueles que negligenciaram o conhecimento vão pagar porque não procuraram saber. Está tudo amarradinho. Mas o texto, ele nos diz o seguinte: primeiro, ele nos dá as informações. Quantas vezes? Quantos for necessário? Quantos? Ele é onisciente, ele sabe se você aprendeu.
Ele sabe. Então, se você não aprendeu, você vai continuar ouvindo. Pessoas vão continuar batendo na mesma tecla. Você vai continuar ouvindo canções que vão te direcionar para aquele tipo de mudança. Por quê? Porque Deus está, certo, no grande quadro negro da vida, escrevendo em branco. Nessa escuridão do pecado, o giz é branco na mão do Eterno, nos dando direções para onde devemos estar. É assim que funciona. Ele nos expõe a reflexões para entendermos o que ele nos ensinou. Ele nos expõe a respeitar, né, as nossas limitações de ensino. Bom, se ele fez informações, reflexões e respeitou a minha capacidade, qual é o propósito de tudo isso? Nos manter dentro de um limite. O grande desafio não é saber, é obedecer. Numa determinada ocasião, Samuel vai até Saul e diz: vá aos amalequitas e matem tudo e destrua tudo. Saul sai de casa para obedecer, mas em algum momento, entre a missão entregue e a conclusão, ele resolve mudar de ideia. Ele sabia o que era, o que precisava ser feito, mas ele não conseguiu fazer. O grande desafio nessa sala de aula da vida não é saber. Você está me assistindo aí, você sabe que pornografia é pecado? Você sabe que sexo antes do casamento é pecado? Você sabe que se unir sexualmente com alguém do mesmo sexo é pecado? Você sabe que tratar as pessoas de forma rude é pecado? Provavelmente você sabe de todas essas coisas. O seu problema não é falta de informação. Você está bem informado. Você já pensou sobre isso. Provavelmente você já refletiu sobre todos esses assuntos. O problema é que quando sua reflexão tomou sua mente, ela mexeu com a parte em você que não te agradou. E o grande desafio nessa sala de aula é a vontade do professor e a do aluno. Ok? E o aluno, aqui nessa grande sala de aula da vida, ele chegou à conclusão, por esse humanismo ateísta cujo qual estamos inseridos: Deus sabe menos que eu sei mais do que o onisciente, que conhece todo o passado e sabe de todo o futuro. Por isso, o grande problema dessa história é limites. Então ele diz assim: eu te informo sobre o que você deve e não deve fazer, eu faço, você tem condições intelectuais de meditar sobre isso. Se você não medita, é porque não quer. Vou facilitar a comunicação, seja você pescador, agricultor, né, pecuarista, seja você analfabeto, fale você japonês, chinês, fale você um dialeto do interior de uma tribo africana, você pode ter certeza que lá vai estar o professor para ensinar você. O problema é que quando esses ensinamentos chegarem, eles irão se deparar com seus limites. Os seus limites do que você pensa sobre diversas coisas da vida, seja ele da comunhão, da igreja, que talvez hoje você ache que nesse ambiente virtual, onde as lives estão bombando, e hoje provavelmente você já ouviu mais de 10 pastores renomados no Brasil e no exterior. Isso já pode te passar uma mensagem de que para que igreja, se você pode assistir uma mensagem a qualquer hora, no conforto da sua casa, levantar no meio dela, pegar uma Coca-Cola, uma batata frita.
Nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Resíduos que ficam dessas coisas e desse processo abençoado de conversar com vocês pelas redes sociais. É um problema que a igreja vai ter que resolver lá na curva, lá na frente. É assim que as coisas funcionam. Quando nós olhamos para essa estrutura, se o limite for ultrapassado, o que vem agora é repreensão. Ele vai repreender você. Talvez esteja repreendendo através do que eu estou falando agora. Talvez esteja repreendendo mediante aquilo que você vai ouvir, ver ou sofrer. Castigo, ele só vem depois de repreensão. O professor, ele ensina, ele oferece a informação de forma facilitada, e agora que ele já descobriu que você e eu sabemos, por que não vamos colocar em prática? Porque não queremos. Então vamos para a próxima fase desse ambiente de ensino. Vamos agora para um ambiente onde eu vou te repreender. Eu vou te repreender na frente dos outros. Vou usar um profeta para te constranger. Eu vou te repreender com um ambiente de crise. Eu vou te repreender. É isso que eu vou fazer. Porque para mim, na terra não existe castigo. Para mim, na terra só existe. Se é castigo, sabe muito pouco sobre castigo. Porque para mim, castigo tem a ver com inferno. Repreendo e castigo. Você não quer atender à repreensão? Então você vai para o castigo. Porque a repreensão tem a ver com disciplina, com disciplinar, como levar novamente para a rota. É assim que eu quero expor hoje. Castigo é, sabe, você quer desobedecer mesmo Ananias e Safira? É isso? Então tá jóia. É esse modelo que você resolveu fazer? Está consciente? Já sabe? Já meditou? Negligenciou Mateus capítulo 1? Deixa eu colocar aqui, que esse eu faço questão de colocar. Deixa eu achar aqui. Primeira Coríntios 10, 13. Você quer dizer que veio uma tentação maior que você? Se a Bíblia diz que não vai vir, então está certo, aluno. Você se tornou bom demais, apto demais, até mais que o próprio professor. Quando nós olhamos para tudo isso, e eu faço aqui novamente, e estou usando a didática de Deus, por isso que eu estou repetindo, volto aqui para fechar minha mensagem. A grande sala de aula da vida está aí para todos nós que ainda estamos vivos, com 2 módulos para aprendermos como se relaciona com Deus e com seu desejo de pecar. Módulo 1, módulo 2, como eu me relaciono com outras pessoas e com coisas. Esse professor tem conhecimento, paciência, tempo e ama o que faz. As aulas particulares ou em grupo, o material usado para ensino, repetições, reflexões e respeito à capacidade de aprendizado. Para quê? Para que os limites não sejam rompidos, e se eles forem, o professor irá repreendermos para tentar colocá-los de volta na rota, ou então receberemos o castigo, porque isso sim, viver uma eternidade longe de Deus, no inferno, é o grande castigo que o homem pode receber. Então a pergunta é: o que estamos aprendendo agora mediante a tudo isso que estamos enfrentando? Em grupo ou de forma particular?
O que eu aprendo com toda essa crise, com esse ambiente que o Brasil está vivendo, com essa situação toda, fica enclausulado, não fica, um diz de uma forma, outro diga de outro, outro diz de outro, um médico diz para você fazer isso, outro médico diz para você fazer aquilo, um grupo de risco é esse, um grupo de risco é o outro. Então, o que eu aprendi sobre isso? Cláudio, a maioria das pessoas não sabem o que estão dizendo. Ok? Essa enxurrada de informações me mostram apenas que as pessoas que entendem do assunto têm dúvida no que diz respeito a ele. A nível de grupo, o que eu aprendo sobre isso? Que nós estamos num ambiente pior do que os que entendem. Para nós, que somos de bem, fiquemos presos em casas. Para os presos meliantes, vão para a rua. Olhe bem, as pessoas de bem e honestas se prendam dentro de casa. Os bandidos vão para a rua, porque pode se infectar lá dentro. Um indivíduo preso por homicídio foi solto e 2 dias depois estava preso por homicídio novamente. Quando nós olhamos para tudo isso, o que estamos aprendendo a nível de grupo? Que a maioria das pessoas recebeu um feriado prolongado para ir para a praia. É isso que aprendemos quando olhamos a nível de grupo. Então, a pergunta é, hoje, se você tivesse que responder, mediante ao que você ouviu, Deus está com tudo isso na grande sala de aula da vida, nos falando sobre limites, nos dando uma repreensão, ou para você desenvolver também seu pensamento, ou você já acha que é castigo? Algumas pessoas já estão falando de tudo próximo à Páscoa, outras de que Jesus está voltando. Eu não sei o que você pensa, mas seria legal você fazer essa pergunta para você. Nesse ambiente, ele está dizendo apenas, povo, vocês ultrapassaram o limite da correria, certo? O limite do caos, e eu mostrei a vocês que eu sou capaz de parar o mundo com algo que vocês sequer são capazes de enxergar a olho nu? Ou será que já é realmente uma repreensão? Colocando as coisas nos eixos, ou para muitos castigo, vale a pena. Mas a grande pergunta é, nesse ambiente, eu vou ter arrependimento ou remorso? Quem sou eu, Pedro ou Judas? 2 pessoas que fizeram, ou que viveram situações bem parecidas. Aliás, para mim, Pedro foi muito pior. Judas ainda tinha dinheiro envolvido, estava ganhando alguma coisa, mas Pedro dizer diversas vezes, eu não sei quem Jesus é, eu nunca andei com esse camarada. A diferença é que um aluno resolveu se arrepender e conseguiu retomar sua caminhada, e outro teve remorso do que fez. Eu fico imaginando se Judas Iscariotes aguardasse um pouco mais de tempo, meditasse no que fez, que eu sou capaz de me prostituir novamente, de mentir novamente, de roubar novamente, de adulterar novamente. Vale uma pergunta nessa sala de aula da vida. E eu queria orar, né? Antes eu só queria lembrar você que muitas pessoas acham que nessa grande sala de aula só tem aluno, sem professor. As pessoas que acham que Deus não existe e que nós estamos ao léu, eu também tenho que respeitá-las, ok? Mas para nós, que temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós estamos
entendendo que o professor está nos ensinando e nós vamos aprender toda a lição. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não se perca e que possamos, ó Deus, guardá-la em nosso coração. E muito mais do que a informação de um professor, o material didático daquele que deseja nos ver nos trilhos, obedecendo, que nós possamos, ó Pai, amar esse estilo de vida de santidade. Nos ajuda, ó Deus, a continuarmos aprendendo e muito mais do que ouvintes, nos tornarmos praticantes, entendendo os nossos limites. Abençoa cada um dos nossos irmãos que nos assistem neste momento, que compartilham conosco, ó Pai, neste momento. Abençoa os teus filhos, abençoa cada lar representado. Eu quero repreender o divórcio, a pornografia, a violência doméstica. Eu quero repreender a falência financeira. Eu quero repreender tudo aquilo que não provém de Ti. Quero declarar que os casados são casados para sempre, que os filhos são flechas na mão de um valente. Eles vão mais longe do que nós fomos, ó Pai, ou do que nós estamos indo. Abençoa a cada família. Pai, eu também quero agora te pedir que aquelas pessoas que querem aceitar Jesus, que estão ouvindo agora a palavra, e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, falou ao coração dos Teus filhos, que eles possam entrar nas nossas redes sociais, se forem aqui próximos a nós, que venham caminhar conosco aqui em Xerém, mas se forem distantes, que digam que se decidiram, que estão retornando, e nos escrevam dizendo qual a cidade e o estado, ó Pai, para que nós possamos localizar um amigo e pastor próximo aos Teus filhos e encaminhá-los para lá, para que eles prossigam ou iniciem a sua caminhada cristã. Te damos graças por tudo, ó Deus, por sua bondade e misericórdia.